quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Quero iniciar dessa forma. Alguém aqui, em algum momento da sua vida, da sua caminhada, já se sentiu só? Levanta essa mão. Eu vou levantar a minha. Pensei que era só eu. Falei, caramba, né? Em algum momento, então, a maioria de nós já se sentiu só, né? Porque a solidão é um mal que está agora atingindo a humanidade de uma forma jamais vista. E isso é interessante porque, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, uma pesquisa que foi feita durante esse ano, a população do mundo chegou a 8 bilhões de habitantes. Nunca teve tanta gente assim no mundo. E apesar disso, apesar dessa quantidade de pessoas no mundo, um jornal americano esse ano publica na sua manchete: solidão, uma nova epidemia. Estamos vivendo uma epidemia de solidão. É algo que está se multiplicando. É algo que está passando de um para o outro. E eu vou te mostrar como que isso está acontecendo. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, publicou este ano um artigo que diz o seguinte: 1 em cada 3 pessoas se sente sozinha. Olha bem, 1 em cada 3, né? 1 em cada 3 pessoas se sente sozinha nesse nosso tempo. Na sociedade da hiperconexão, 5G, botou a mão, o negócio já vai. Uma conexão jamais vista, jamais experimentada pelos internautas, né? Você manda uma mensagem aqui, lá no Japão o cara te responde, nos Estados Unidos, na Europa, né? As pessoas conversam pela internet, há muita conversa na internet. Então, nessa sociedade da hiperconexão, nessa sociedade onde a gente tem a sociedade das redes sociais, nós temos aí Facebook, nós temos Instagram, nós temos WhatsApp, nós temos Telegram e outras, nós temos Twitter, né? É a sociedade das redes sociais. Pega aí seu telefone, pega aí, vamos botar o telefone no culto hoje. Pega aí seu telefone, pega aí, quem tem livro, né? E pode pegar, pega aí, pode pegar. Geralmente o pastor fala, não pega o telefone na hora do culto. Abre aí no seu Facebook, abre aí no seu Facebook. Não tem, mas quem não tem vai abrir outras coisas. Eu vou convidar. Primeiro no Instagram, porque é o mais usado. No Instagram é o mais usado, né? Vê aí quantos seguidores você tem aí, não precisa me falar não, mas dá uma olhada aí. Quantos seguidores você tem no Instagram? Tem gente que tem muito, mas tem gente que tem muito. Tem gente que tem aí milhares de seguidores. Estão batendo recorde, né? Milhares de seguidores no Instagram. E tem muitos seguidores aí. Tem muitos seguidores, mas os jovens é muitos seguidores. Jovens aí, muitos seguidores no Instagram, né? Facebook, quantos amigos você tem no Facebook? Muito. Mas quem tem? Quem tem no Facebook? Muitos amigos no Facebook. Pessoas no teu WhatsApp. Gente pra caramba. Uma galera no WhatsApp. Mas quando você está com um problema, qual deles vai te socorrer? Quando você está sofrendo, qual deles está lá para te ajudar? Não é só mandar um emoji para você lá no WhatsApp, não é só isso. Qual deles tem uma palavra para você, para te tirar daquela situação, para te tirar da solidão que você está vivendo? É esse o mundo que a gente está vivendo hoje. Hiperconexão, né? Várias dezenas de redes sociais. Tem redes sociais aqui que eu nem conheço, mas as pessoas estão se sentindo só. Já parou para pensar nisso? 1 em cada 3 pessoas dizem, na pesquisa da Organização Mundial de Saúde, que estão se sentindo só. A solidão
ela traz consigo sentimentos profundos, traz consigo sentimentos de frustração, pessoas que estão frustradas, porque não conseguem mais viver em sociedade, se frustraram, foram traídos, foram abandonados, né? Foram enganados, foram, sei lá, tantos sentimentos que afloram, e isso leva as pessoas o que? A se isolarem, a ficarem só. Então são sentimentos que surgem dentro dessa solidão, sentimento de exclusão. Eu me sinto excluído nesse meio. Às vezes está aqui na igreja, está se sentindo excluído e a gente não está percebendo. Olha o cuidado que a gente tem que ter. Às vezes a pessoa está aqui dentro, está vivendo conosco aqui, está se sentindo excluído, isso está isolando. Porque solidão não tem nada a ver com quantidade de pessoas. Amém? A gente vai ver aqui que não tem nada a ver. O mundo tem 8 bilhões de pessoas, tem gente em tudo quanto é lugar, mas eu me sinto só. Então as pessoas, nesse momento de solidão, todos esses sentimentos estão aflorando dentro dela: frustração, exclusão, insatisfação. As pessoas estão insatisfeitas com as outras. O marido insatisfeito com a mulher insatisfeita com o marido, o pai insatisfeito com o filho insatisfeito com o pai. Sentimentos de exclusão, de satisfação, de desamparo. As pessoas estão se sentindo desamparadas. São todos sentimentos que afloram no meio da solidão. Sentimentos de ausência de amor. As pessoas dizem: eu não me sinto amado, eu não me sinto amado. Se perguntar aqui, muita gente vai dizer: eu já me senti assim. Mas eu quero dizer para você que Jesus te ama. Quero dizer para você que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. As pessoas no meio da solidão há um sentimento de que não quer ficar perto de ninguém. As pessoas desejam ficar só. E quantas vezes nós já ouvimos essa frase: antes só do que mal acompanhado? É um sentimento de solidão. Antes só do que mal acompanhado. Isso me faz lembrar, não está aqui escrito, que antes de aceitar Jesus, eu era jovem ainda, mas eu tinha tantos problemas na minha família, que eu pensava assim: quando eu crescer, acho que eu vou morar numa caverna. Porque eu não quero viver com ninguém, quero viver só. Que eu via tanta dificuldade das pessoas conviverem, tantas brigas, tantas confusões. Eu achava que viver no meio das pessoas não valia a pena. Mas hoje eu vivo no meio de uma família. A família de Deus. E apesar de todos os problemas, eu digo para vocês que vale a pena. Vale a pena estar junto. Vale a pena pertencer a essa família. Nunca falei isso, né? Estou falando aqui agora. Mas são sentimentos que afloram no meio da solidão. As pessoas dizem assim: vou fazer sozinho, não quero que ninguém me atrapalhe. Né? Quantas pessoas estão vivendo isso? A maioria dessas pessoas talvez não seja solidária, mas se sentem socialmente isoladas, embora esteja rodeada de gente. Tem pessoas que estão sozinhas dentro de casa, vai ver até família grande, pessoas estão se sentindo sozinhas, não se sente compreendido, não se sente amado, não se sente acolhido, se sente desprezado. É uma tristeza isso, que não se pode explicar.
É uma tristeza que não se pode explicar. Mas às vezes você está dentro de casa se sentindo só. Como é que isso acontece? Às vezes você está aqui dentro, está se sentindo só. Mas hoje o Espírito Santo vai mudar isso. Glória a Deus! Queria chamar os irmãos que vão fazer a peça. Vamos tirar aqui o culto. Senhor com os irmãos. Esse irmão fica bem atento, que ele tem tudo a ver. A paz do Senhor para os irmãos. Né? É uma pequena ilustração. O nome dessa peça se chama A Consulta. Né? E tem tudo a ver com a mensagem solidão, que os irmãos prestem bastante atenção. Dona Maria Emília dos Santos Aparecida. Maria dos Santos Aparecida. Rafael. Peraí, minha filha, peraí. Você pode me ajudar? Vamos lá, Dona Maria. Venha comigo. Muito obrigada, minha filha. Vem devagar. Obrigada, minha filha. Cuidado com o degrau. Obrigada, minha filha. Vamos lá, Dona Maria. Em que posso ajudar? Minha pele coça. Está coçando muito, Dona Maria, sua pele? Sim, Sim. A senhora tem algum tipo de alergia? sim, a gatos. E quantos gatos a senhora tem? Ora, nenhum. Eu sou alérgica a eles. A senhora não tem gato, como a senhora é alérgica, Dona Maria? Nenhum tipo de sintomas te leva a esse tipo de alergia, Dona Maria. Olha, Dona Maria, bem o que parece, a senhora passou pela triagem, né? Lá constatou que a senhora não tem nenhum tipo de sintomas, como dor no corpo, dor de cabeça, febre, apenas uma coceira. Eu recomendo que a senhora beba bastante água e passe um hidratante. Mas, doutora, a senhora nem disse nada. Não é necessário depois da senhora ter passado na triagem, né, Dona Maria? Mas se persistir a sua coceira, vou lhe indicar um dermatologista. O que é um Dermatologista, médico que cuida da pele. Mas, doutora, se é só uma coceira, a senhora não dá conta disso? Não, eu não dou conta. Eu não passei tanto tempo dentro de uma faculdade, me esforcei tanto para vir aqui brincar de ser médica. Adorar essa fila gigantesca que está aqui do SUS. Só para ter uma pessoa como a senhora que não tem nada para fazer, né? Minha filha, me perdoe, minha filha, eu só queria... Eu não sou a sua filha. Mas alguma queixa? Algum sintoma? O único sintoma grave é que é o seu. Ai, meu Deus. Olha, minha senhora, estresse está muito mais para causa do que para sintoma. Não é estresse.
é solidão. Olha, minha senhora, eu sou uma mulher casada, muito bem casada, tenho 2 filhos e quem parece que está sozinha aqui é a senhora que veio aqui, né, depois de enfrentar uma fila gigantesca no SUS só para conversar. A senhora tem razão. Eu moro só, não tem com quem conversar. Sabe, meu neto? Ele sofreu um acidente no mês passado. Agora eu tô só. Se a senhora se sente tão só, então por que veio conversar? Porque tem pessoas solitárias como a senhora. A senhora não sabe nada sobre mim. Tem pessoas solitárias como a senhora. Mesmo quando Está rodeado de pessoas, né? mesmo quando está rodeada de pessoas, amigos, filhos, netos, amantes, colegas. Ah, tá. Vou tentar acreditar na senhora. Pois eu não estou só. E eu não estou disponível de tanto tempo assim. Como a senhora pensa. Mas eu não estou só. Sabe? Jesus conversa comigo. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho todo o tempo para Jesus. Minha filha, por que você não nessa vida tão solitária, tão sozinha, por que você não deixa esse fardo, esse peso? Deixa esse fardo com Jesus. Mas eu havia pensado que solidão não tem cura. Minha filha, Jesus tem a cura para tudo. Aleluia. Jesus tem a cura para tudo, minha filha. Doutora Jéssica, Jesus te ama. E eu também te amo, minha querida. E assim se encerrou uma consulta. Como que foi falado, a doutora Jéssica vivia rodeada de pessoas, né, de paciente, e era uma mulher só, tinha filhos, bem sucedida. E achava que, como se fosse, né, muitos falam que era estresse, mas não, era solidão. E às vezes estamos em lugares rodeados, dando tudo, e ainda temos solidão. E a solidão é uma ferida que ela está na alma. E muitas das vezes é necessário botar para fora. E deixar que o Senhor Jesus venha nos cuidar, nos limpar, né, de todos os traumas, de tudo de ruim que a gente já passou na nossa vida, para que sim, o Senhor possa entrar e acabar com a solidão. O restante é a mensagem. Glória a Deus, né, irmãos? Às vezes, as dores, as aflições nos afastam das pessoas. Coloca para mim aquela imagem que eu pedi lá segunda. Às vezes a gente, por ter sofrido, por ter sido machucado, né? A tendência que nós temos é nos afastar das outras pessoas. Mas isso não é bom, irmãos. Aumenta para mim, depois você vai. Mais, pode aumentar mais, irmão. Pode botar bem grande. Gigante. Isso, abaixa agora lá para mim. Vou ler esse texto aí para vocês. A solidão no mundo contemporâneo é uma contradição da realidade instintiva.
Estamos criando uma cultura solitária, individualista, supostamente resultante da evolução, mas na verdade estamos causando um duelo com a nossa personalidade instintiva de sobrevivência e com tudo o que fomos programados para ser ao longo das eras. A solidão é um contraste. Nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. E isso está em nosso instinto, faz parte da nossa natureza. E para cumprir todos esses passos, precisamos estar em sociedade. Logo, relacionamento é o principal motivo para estarmos vivos. Ou o ciclo não continuará e nossa raça entrará em extinção. Veja bem, irmãos, né? Criou-se uma cultura da solidão no mundo. E isso é totalmente contrário àquilo que Deus criou. Porque Deus nos criou para viver juntos. O que nos faz evoluir, o que nos faz crescer, o que nos faz ser quem nós somos, é porque nós nos relacionamos com outras pessoas. Isso é que forma o nosso caráter, né? É eu aprender contigo, é você aprender comigo. Quando nós nos isolamos, nós estamos indo contra tudo que Deus criou. Pensa bem nisso. Porque tem crentes se isolando, né, irmãos? Tem pessoas que estão dentro da igreja e estão querendo viver só. Hoje tem gente querendo viver só o Cristo em casa, né, irmãos? Porque não quer mais ficar no meio da igreja, porque foi ferido, foi machucado, não quer voltar mais. Mas isso é contrário àquilo que Deus criou. Põe para mim o Salmo 133, versículo 1. O que Deus quer para nós é isso. Salmo 133, versículo 1. Olha o que Deus quer para nós. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É isso que Deus quer, irmãos. Ah, pastor, mas não é fácil. Não é. Não é para ser fácil. Se fosse para ser fácil, né, não seria de Deus, porque tudo que Deus manda para nós é difícil, irmão. Exige luta, exige esforço, exige dedicação, exige perseverança, né? Nós temos que perseverar nessa união, porque o que vai nos fazer ser crentes melhores, ser homens e mulheres de Deus melhores, é permanecer nessa união. Se lermos o Salmo todo, a gente vai ver que é na união, na unidade do povo, é que Deus ministra a bênção dele para sempre. Se você quer ser abençoado, você tem que estar junto, você tem que ser igreja, irmãos. Se você desistir disso, tu está desistindo da bênção de Deus para a tua vida. Se tu largar isso, tu está largando toda a bênção que Deus tem preparada para você. Deus não te chamou para viver só. Deus te chamou para viver em unidade. A solidão é um mal, é uma doença do nosso século. Mas Jesus é a solução, irmão. É o remédio para a cura definitiva dessa solidão. Eu lá atrás eu queria viver sozinho e achava bom isso. Queria me esconder na caverna, queria me isolar de todo mundo, queria viver lá na selva amazônica, né? Eu pensava isso quando eu era adolescente, achava que eu ia conseguir essas coisas, né? Mas hoje eu vejo que eu, né, não ia ser bem sucedido naquilo que eu queria. E graças a Deus que Deus não deixou tomar nenhuma decisão errada, e eu fiquei numa posição em que eu pude conviver com a minha família, em que eu pude me consertar com a minha família, me acertar com a minha família, e hoje nós vivemos bem, para a glória de Deus. Mas porque Jesus entrou na minha vida, porque Jesus entrou no meu coração, porque Jesus entrou, irmão. Quando Jesus entra, todas essas feridas que estão abertas, elas vão sendo curadas, mas a gente tem que enfrentar, a gente tem que permanecer, a gente não pode fugir do relacionamento, a gente tem que permanecer, porque quando nós permanecemos e deixamos Jesus entrar, Jesus vem trazendo cura definitiva para
mal, né, que nós estamos vivendo. Quem tem Jesus, eu falei aqui antes, eu quero repetir, tem uma família e está entre irmãos. Quem tem Jesus tem uma família e está entre irmãos. Você pode dar uma salva de palmas por aqui? E você ficava sozinho, você pensou que você não valia nada, que você não prestava para nada, mas se tu tem Jesus, tu tem família, você está entre irmãos, você pode contar com essa família, você pode contar com esses irmãos, sim ou não? Irmãos, Efésios capítulo de número 2, versículo de 19 a 22, irmãos vão colocando para mim. Quem tem Jesus tem uma família e está entre irmãos. Efésios capítulo 2, versículo de 19 a 22. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo corpo, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então, primeiro ele diz que nós somos família de Deus. Segundo, ele diz que nós estamos sendo edificados para a morada de Deus. Quem tem Deus nunca está sozinho, porque Deus mora onde? Deus mora aí e fala assim: Deus mora aqui. Se você tem Jesus, Deus mora aqui, ó. É aqui que é a morada dele. Você está sendo edificado para ser um lugar onde Deus quer morar para sempre. Nunca mais você vai estar sozinho, mesmo morando sozinho, né, Maria? Nunca mais você vai estar só. Antigamente a Marilene falava: eu me sinto sozinha. Agora nunca mais eu vou dizer isso, né, Maria? Agora o Senhor está contigo. O Senhor está com você em todo o tempo. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 1. 1 João capítulo 3, versículo 1. Aleluia. 1 João capítulo 3, versículo 1. O texto vai dizer assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque também não o conhece ainda. Né? Olha que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Só tem filhos de Deus aqui. Só tem isso. Todos nós somos filhos, somos irmãos. Dá uma mão para esse irmão do seu lado aí e fala: tu é meu irmão? Tu é meu irmão, pensando o quê? Tu é meu irmão, tu é meu irmão, minha gente. Tu é meu irmão, Esther. Amém? Somos irmãos. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para que vivêssemos como irmãos. Amém? Para que vivêssemos como irmãos. Nós precisamos viver isso, porque isso é uma bênção de Deus para a nossa vida. Nós precisamos viver. Nós não podemos viver em guerra, nós não podemos viver como inimigos. Nós temos que viver como irmãos. Somos irmãos. Irmão. Irmão não abandona. Irmão não abandona o outro. Amém? Irmão está junto. Amém? Nós somos irmãos. Deus nos chamou para isso, para vivermos como irmãos. Lá em Gálatas capítulo 4, 6 e 7. Gálatas capítulo 4, 6 e 7. Aleluia. Glória a Deus. E porque sois filhos? Filhos de quem? De Deus. Porque sois filhos de quem? De Deus, irmãos. Né? Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Faz assim. O Espírito de Deus está aqui. Sinta ele. Sinta o Espírito de Deus se movendo dentro dele. Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai.
me comunica com Deus. Aquela senhora falou, não estou sozinha, né? Da consulta. Jesus fala comigo. Tem um Espírito Santo dentro de você que fala com você, que te mostra o caminho, que te ensina. Ele é teu mestre, Ele é teu guia. Amém? Promessa. Nós temos que viver promessas. Nós, cristãos, nascidos de novo, o que importa não são as estatísticas da ONU, da Organização Mundial de Saúde. Não é. O que importa para nós cristãos é o que a Bíblia diz, irmãos. É o que a Bíblia diz a teu respeito. Você precisa viver o que a Bíblia diz de você. A Bíblia diz que tu é filho, a Bíblia diz que tu é meu irmão, a Bíblia diz que Deus habita em você, a Bíblia diz que o Espírito Santo está sendo derramado sobre o teu coração, foi enviado ao teu coração para habitar em você. Aleluias. Salmo 68:6. Vou pegar lá, deixa do irmão Cleito lá no WhatsApp hoje, quando eu botei lá o tema. Falei, vou guardar esse versículo e colocar também. Versículo bom. É um versículo que eu falava muito para minha irmã também é solteira, não quis se casar, e eu falava muito isso para ela. Salmo 68:6. Mas alegrem-se os justos. Não. 6. Isso. Deus faz que o solitário viva em família. Deus faz que o solitário viva em família. Então não é mais solitário, né? Era solitário, mas abraçou Jesus, aceitou Jesus como seu Salvador. Agora ele vive em família. Liberta os que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam no terra seca. Faz com que o solitário viva em família. Aleluias. Nós temos que viver pelo que a Bíblia diz. Aquele que tem Jesus no seu coração não estará mais só. Josué capítulo 1, versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 9. E às vezes a gente, nos piores momentos da nossa vida, a gente se sente só. Não é isso? Às vezes naquele pior momento, aquele momento que você precisava de alguém, é nesse momento que parece que some todo mundo. Aí você vai para a tua casa, sozinho, deita lá na sua cama, coloca a sua cabeça no seu travesseiro e fala, e agora? O que será? Mas é aí que Deus vem. Amém? Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não estou mais só, irmão. Estou aqui, Deus está comigo. Saí daqui, Deus vai comigo. Estou indo para minha casa, para a mesquita, Deus vai comigo. Se eu sair daqui e viajar para outro lugar, para São Pedro da Aldeia, Deus vai comigo. Amém, irmão? Vou lá para Santa Catarina, Deus vai comigo. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Peguei um trem ali, Deus está comigo. Peguei um ônibus para trabalhar de manhã, Deus está comigo. Peguei um carro para me sair do meu trabalho, para minha faculdade, Deus está comigo. Sabe por quê? Isso é promessa, irmão. A gente precisa se agarrar na promessa. Está sozinho no carro, tu liga teu som ali, né? E aí Deus começa a falar contigo no louvor, Deus começa a falar contigo na ministração, tu fala, caramba, começa a sentir aquela presença dentro do carro. Quem já sentiu isso, né? Aquela presença gloriosa, começa a chorar, começa a falar em língua, é tudo ali. Tu fala, caramba, que presença maravilhosa, tu não está sozinho, irmão. Tu não está sozinho. Porque Ele está contigo por onde quer que você andar. João capítulo 14, versículo 23. Evangelho de João capítulo 14, versículo 23. Tu não estás só. João 14, 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Faremos nele quem? Aquele que ama, né?
Se alguém me ama, tem gente que ama Deus aqui? Amém? Para você, ele falou, e viremos para você, e faremos em você morada de Deus. Quem em sã consciência pode imaginar que alguém que é morada de Deus está se sentindo só nesse mundo? Quem em sã consciência? Hein, dona Sara? Quem em sã consciência pode imaginar, né, é alguém que é morada de Deus, morada do Pai, morada do Filho, morada do Espírito Santo e está se sentindo só? Só esses três em você são parte. Então não tem solidão aí, irmãos. Alguma coisa está errada. Tem que renovar essa comunhão, tem que renovar esse relacionamento. Amém? Porque é a palavra, é a promessa de Deus para você. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Tem alguém que não sabia disso aqui? Todo mundo sabia, né? Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Como pode alguém ficar só se o Espírito de Deus Todo-Poderoso, do El Shaddai, né, do Deus que é dono do universo e que está agora habitando dentro dele, como que esse alguém pode se sentir só? Como que pode se sentir só? Deuteronômio 31, versículo 6. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, teu Deus, é que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Deus, Ele vai contigo. Você não está só nunca. No pior momento da sua vida, Ele está contigo, não te deixará, nem te desamparará. Amém? É para você essa mensagem. Deus vai contigo. Ele não fala, você vai e eu vou ficar olhando de longe, né? Eu tenho até feito isso com a Sara agora. De vez em quando eu deixo ela assim, lá na esquina da escola, e fico olhando de longe para deixar ela assim, né? Também cresceu um bocadinho. Eu fico olhando, mas eu fico olhando de longe. Vai, Deus faz isso. Deus, Ele vai contigo. Até o fim, Ele vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Você está sentindo só? Não sinta não. Deus está contigo. Deus está contigo. Diga, Deus está comigo. Fala. Fala. Isso. Deus está contigo. Aleluia. Mateus capítulo 28, versículo 20. Jesus mandando os discípulos, enviando os discípulos lá no final do livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20, Jesus fala para os discípulos, ele ia, né, depois da sua ressurreição, ele ia ascender aos céus. Então os discípulos estavam preocupados, porque vou ficar sozinho, Jesus vai embora para o céu, né? Os discípulos talvez tenham pensado assim. E aí o que Jesus disse? Ensinamos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, falando a respeito do discipulado, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está comigo quantos dias? Todos os dias. Todos os dias. Dias bons, Deus está contigo. Dias maus, Deus também está contigo. E isto vai ser até a consumação do céu. Quando esse mundo, né, fechar as portas, né, apagar as luzes e você for morar no céu, Ele vai estar contigo até a consumação do céu. Esse que estou convosco todos os dias. Quando você estiver se sentindo só, estiver se sentindo desamparado, abandonado, mal amado, lembre-se, Deus está comigo todos os dias.
Deus está comigo aqui agora, mesmo eu tendo esse sentimento que eu sei que não vem dele, não provém dele, porque esse é um sentimento que provém do inferno, que provém de Satanás para tentar te destruir, para tentar te desanimar, para tentar separar você, isolar você das outras pessoas. Lembre-se, Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. Romanos 8, 38, 39, já partindo para o final. Quando eu for ler os últimos versículos aqui, vou chamar até o Ministério de Louvor para a gente já ir subindo. Romanos 8, 38 e 39. Eu quero ler 3 versículos agora no final, depois desse. Quero contar algo que aconteceu comigo. Diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nem o diabo pode separar você de Deus, do amor de Deus por você, porque Deus te ama, você é filho, e um pai não abandona o seu filho. Deus te ama com amor de pai, um amor tão grande, que você não pode nem imaginar, nem mensurar. O nosso amor não se compara ao amor de Deus por nós. Nada pode te separar do amor de Deus. Ele está contigo em todos os momentos. No momento que você acerta, Ele está contigo. No momento que tu erra, Ele também está contigo. Ele vai te ensinar, mas Ele não vai te abandonar. Ele vai te disciplinar, mas Ele não vai te abandonar, porque Ele é Pai. E um Pai acolhe. Um Pai não desampara. Um Pai abraça. Deus é assim conosco. Isaías capítulo 41, versículo 10. Esse versículo é muito marcante na minha vida, porque foi no momento em que eu me senti muito só. E tem pessoas que já ouviram, já contei esse testemunho outras vezes, mas eu vou contar que tem pessoas aqui que ainda não ouviram. Isaías diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Pai falou comigo nessa palavra no momento que, um dos momentos mais difíceis da minha vida, foi no momento em que meu filho mais velho foi atropelado quando ele tinha 7 anos de idade. Um ônibus atropelou meu filho. A cabeça dele se abriu em 2 lugares. Me entregaram ele nos braços, sangrando, desacordado. E é difícil de explicar a solidão que você sente nessa hora. Corri com ele para o hospital. Um hospital com pouco de recursos, não tinha ressonância magnética, não tinha tomografia computadorizada. Lá em Barbacena o que tinha era um raio-x velho, mais ou menos da Segunda Guerra Mundial, que dava uma chapa assim meio distorcida do que era. Foi por isso que ele foi examinado no dia e os médicos rasparam a cabeça dele, sedaram ele na hora que chegou lá, deram vários pontos na cabeça, não lembro se foi 15, se foi 16 pontos. Enviaram ele para o quarto e eu entrei no quarto. Naquela hora eu tinha entrado no hospital descalço, de short, sem camisa, com ele nos braços. Aí o médico me chamou e falou: olha que seu filho já está medicado, vai para casa, troca de roupa e você volta, você fica com ele em casa, no meu carro. Troquei de roupa, retornei, botei a farda, né? E fui lá para o quarto. Cheguei no quarto. O quadro era um quadro bastante difícil. Você sente uma solidão muito grande, porque não tem também o que as pessoas fazem por você. É um momento que é só Deus para te socorrer. É meu filho, meu primogênito. Eu estava pensando agora, né? A cabeça dele inchada, bem inchada. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus, E na hora da dor a gente fica assim, a gente fica
sem chão, e você fica... O que as pessoas podem fazer? Por isso a gente se sente só. O que podiam fazer foi feito. Sedou, costurou. Mas falou, o raio-x parece que não fraturou nada. Que já seria um grande milagre, porque um ônibus de 10 toneladas atropelar uma criança de 7 anos de idade, né? Já seria um grande milagre. Eu falei, se dá um porrado, né? Qualquer coisa que acontecesse ali poderia ali selar a vida dele para sempre. E estava muito inchada mesmo, muito inchada a cabeça dele. E eu, naquele momento, com aquela solidão, eu era novo convertido, eu não era nem batizado ainda. Eu contava com um livro emprestado, e esse livro chamava-se O Deus do Impossível. Eu falei, nesse momento eu só posso recorrer a Deus. E aí, eu estou lendo um capítulo desse livro, o autor cita primeiramente esse versículo. E eu peguei, abri minha Bíblia e fui lendo na Bíblia. Irmãos, é tremendo, a gente não está só. Quando eu abri minha Bíblia, irmãos, Deus falou comigo. E Ele falou para mim naquele momento, não temas, porque eu sou contigo. Aleluia! É real, não é história, é real, eu vivi isso. Ele disse, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Aleluia. E eu olhando para aquela cena, e Ele falou, eu te fortaleço, eu te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. E aquilo começou a entrar no meu coração, e toda aquela angústia, todo aquele sentimento de solidão. Estava sozinho, só eu e ele naquele quarto. A minha primeira esposa estava com os meus 2 outros filhos em casa, não podia estar comigo, eles eram bem pequenos. E aquela palavra começou a entrar no meu coração e começou a me trazer uma paz que eu não conseguia entender. E aí ele fala também comigo no mesmo capítulo do livro, o autor manda ler Salmo 46, versículo 1. Lê lá para mim, Salmo 46, versículo 1. Olha as palavras, eu não me lembro nem o que estava escrito no livro, mas o que Deus falou comigo eu lembro. Deus falou, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Comecei a falar, poxa, Deus está comigo aqui. Ele é meu socorro. Glória a Deus, aleluia. Ele é meu refúgio, é minha fortaleza. Aleluia. Aleluia. Eu estou angustiado, mas eu não estou sozinho. Glória a Deus. Eu olhava para aquilo e comecei a crer que Deus estava ali, que Deus ia dar uma solução para aquilo. E aí ele fala comigo também lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, na última parte. E eu quero que o ministério de louvor já vá se preparando aqui. Hebreus capítulo 13, versículo 5. A última parte do versículo. Ele diz assim, porque ele disse, a última parte lá, não te deixarei. E na minha tradução na época dizia, jamais te desampararei. Irmãos, eu dormi com a minha vida em cima do peito, a angústia acabou, a aflição acabou, o sentimento de solidão acabou. Eu falei, Deus está comigo, está tudo certo, vai dar tudo certo. Eu dormi com aquela fé, aquela confiança, aquela certeza. Quando eu acordei, irmãos, eu não acordei sozinho, meu filho me acordou. Aleluia. Primeira coisa que eu olhei foi para a cabeça dele. Irmão, não tinha nenhum inchaço. A cabeça dele tinha voltado totalmente ao normal, irmão. Os pontos estavam lá para me ver quão grave tinha sido o acidente, mas a cabeça dele tinha voltado totalmente ao normal, irmão. E ele acordou, me chamou e falou, pai, quero ir no banheiro. Eu falei, tá bom, filho, desce aí, bom fantaria que eu sou, falei, desce aí da cama. Queria ver ele descer sozinho, para ver se ele não tinha perdido o equilíbrio, sei lá, né? Ele pegou aquelas camas de hospitalar, sabe que é alto. Ele desceu, botou o pé nas escadas, eu segurando o soro para ele, fui com ele no banheiro, ele foi lá, urinou direitinho, sozinho, não botei a mão dele. Voltei com ele, falei, sobe aí, ele subiu na cama, deitou lá de novo.
Hoje todos sabem, meu filho está com 42 anos. Glória a Deus, aleluia. É primeiro sargento do exército, paraquedista. Esteve lá no Haiti, lutando naquela guerra, né? E não ficou nenhuma sequela. Glória a Deus. Não tem nenhuma sequela, né? Não tem nenhum problema de cognição, problema de equilíbrio, não tem nada. Glória a Deus, aleluia. Deus está Glória a Deus, glória a Deus. em qualquer situação, Deus está contigo. Glória a Deus, aleluia. Por pior que seja o momento que você está vivendo, não se sinta só. Deus está